Muito bem, retomando então, a partir da página 8 da apostila, vamos fazer destaque aqui para um ponto final daqueles requisitos de ingresso da Lei de Ingresso dos Militares Estaduais de Santa Catarina. Eu falei e comentei sobre vários requisitos e eu queria destacar agora um bastante importante, que é o que eu chamo de prerrogativa de idade livre, ou seja, é o candidato ao curso de formação de oficiais, somente curso de formação de oficiais, seja da PM ou seja do bombeiro, tá? Esse candidato não precisa se preocupar com limite de idade, ele não precisa ter 29 anos ou 30 anos incompletos na data da inscrição, aquele requisito não se aplica. Que candidato é esse? Aquele que já é praça policial militar ou bombeiro militar. Então, quem já é praça, seja soldado, cabo, sargento, subtenente da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, pode fazer o concurso público para o CFO, tanto de uma como outra instituição, e não precisa respeitar o requisito de idade. Ele pode, com qualquer idade, fazer o concurso público. Isso está lá na lei de ingresso e é uma prerrogativa para quem já é policial militar, e eu queria destacar, então, esse assunto para nós encerrarmos a lei de ingresso, tá certo? Para a partir de agora, nós vamos mudar de legislação, vamos estudar a Lei Complementar número 417, ela é de julho de 2008 e ela tratou do quadro de efetivo da Polícia Militar. Muito bem, a lei do quadro de efetivo, qual é a função dessa lei? É definir quantas vagas a Polícia Militar pode ter, quantos cargos a Polícia Militar pode possuir para transformá-los em postos e graduação, postos para oficiais e graduação para praças. Então, a Lei Complementar 417, a original, estabeleceu um quadro dizendo quantas vagas de oficiais, quantas vagas de praça, quantas vagas de coronel, tenente-coronel, major, capitão, etc., quantas vagas de subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, etc., mas esse quadro original, ele já foi modificado. Desde 2008 até a presente data, este quadro já foi alterado por vários decretos que foram aos poucos criando e ativando vagas. Então, se você for lá na lei número 417 e olhar o quadro, só se ela estiver compilada com as alterações ocorridas ao longo de todo esse período. Nós vamos visualizar esse quadro final a partir de agora, já com todas as alterações compiladas. Então vamos lá, como é que nós dividimos aqui para entendermos o quadro de efetivo da Polícia Militar previsto em lei? Nós separamos por posto e graduação, total de vagas ativadas, é essa coluna aqui, vagas ainda a serem ativadas, que não estão ativadas e poderão ser ativadas a qualquer tempo por um decreto do governador, o efetivo máximo previsto na lei complementar e as que estão efetivamente preenchidas, ou seja, o quadro existente, real, preenchido das vagas nos quadros diversos. Como é que nós vamos começar esse estudo? Pelo quadro de oficiais. Então, o primeiro estudo de vagas da lei do efetivo, vamos começar pelo quadro de oficiais. Depois nós vamos entender o quadro de praças, o quadro de saúde, o quadro de capelães, etc. Vamos lá, vamos começar pelo quadro de oficiais policiais militares. A lei previu um máximo de 34 coronéis na Polícia Militar. Existem 34? Não. Somente 32 vagas foram ativadas por decreto. Portanto, somente essas vagas podem ser ocupadas por promoção. E existem 2 vagas previstas para serem ativadas. Estão aqui, ó. Existem 2 vagas previstas para serem ativadas. A qualquer tempo o governador, por decreto, pode ativá-las, e aí a Polícia Militar vai atingir o máximo de vagas
que ela pode possuir, que é 34. Mas atualmente nós temos 32 vagas preenchidas na Polícia Militar. Este quadro agora, ele se desdobra para baixo em todas os postos, os demais postos do quadro de oficiais. Tenente-coronel, nós temos 131 vagas aprovadas na lei e todas estão ativadas, como vocês podem observar aqui, ó. Todas as vagas ativadas, todas as 131. Bom, preenchidas estão? Não. Nós temos atualmente, no dia de hoje, 130 vagas preenchidas, de um total de 131. O que significa isso? Significa que um tenente-coronel foi para a reserva e já deixou a vaga disponível. Por que ela não foi preenchida? Porque o preenchimento não é automático. O preenchimento ocorre nas datas de promoções. Então, esta vaga está guardada, reservada. Quando chegar o dia 5 de maio deste ano, que é a próxima data de promoção, esta vaga será preenchida e aí nós passaremos a ter 131 tenentes-coronéis, que é o máximo de vagas prevista pela lei complementar. Vamos seguir? A métrica é a mesma. Total de vagas ativadas, vagas a ativar, total máximo previsto na lei e o existente, o real na data de hoje. Major, igualmente, nós temos 183 vagas ativadas, nenhuma vaga para ativar, todas que foram criadas já estão ativadas e atualmente nós temos 122 majores existentes no quadro. Então vocês percebem aí que tem mais ou menos, 61 vagas de major disponíveis para serem preenchidas pelas promoções. Capitão, primeiro-tenente, segundo-tenente, aspirante, até cadete, as vagas estão definidas nesse quadro. E a métrica é a mesma, nós temos totais ativadas, a ativar, total máximo previsto na lei. Veja vocês que nós temos bastante vagas de capitão, primeiro-tenente e segundo-tenente a ativar. E não há sequer a necessidade de ativá-las, porque nós temos hoje mais vagas disponíveis do que oficiais para preenchê-las. Tá? Vejam, por exemplo, no quadro de segundo-tenente. Atualmente nós temos 165 vagas ativadas e nós só temos 2 preenchidas. Por que há tantas vagas sobrantes aqui para serem preenchidas? Porque nós tivemos os segundo-tenentes promovidos e pelo fato de termos ficado com a academia parada por mais de 2 anos, que foi o tempo que nós levamos para fazer os concursos e ter as autorizações para ingresso no CFO, os segundo-tenentes foram sendo promovidos e nós não tínhamos cadetes na academia, não tínhamos aspirantes e por isso essas vagas deixaram de ser preenchidas. Agora, aos poucos, elas vão ser retomadas e vão sendo preenchidas com os cadetes que se encontram atualmente na academia. Certo? Vejam vocês aqui, ó. Qual é o limite máximo de cadetes que nós podemos colocar na Academia da Polícia Militar? 160. Isso é o total máximo que a Lei de Fixação de Efetivo nos permite ter. Podemos ter 160 cadetes. Quanto nós temos hoje? 37. São as 2 turmas de primeiro CFO que atualmente se encontram em curso na Academia da Polícia Militar. Vamos adiante? Agora nós vamos mudar de quadro. Vamos para o quadro de oficiais de saúde, que são oficiais médicos e dentistas. Então a lei prevê que nós podemos ter, no máximo, 1 tenente-coronel médico, 4 majores, 9 capitães, 11 primeiro-tenentes, 15 segundo-tenentes, 1 tenente-coronel dentista, 4 majores dentista, 7 capitães dentista, primeiro-tenente, segundo-tenente, e assim vai. Tá certo? Então veja que estas vagas é o máximo que nós podemos ter. Aqui vocês vão observar que todas as vagas estão ativadas,
no quadro de oficiais de saúde, todas estão ativadas. Olhem, vejam bem aqui, ó, todas. Não existe nenhuma vaga no quadro de oficial de saúde para preencher. E o existente? Bom, há vagas disponíveis. Alguns postos e graduações estão com 0, porque os oficiais que estavam ocupando essas vagas foram para a reserva e elas ficaram disponíveis. E por que elas não foram imediatamente preenchidas? Porque o preenchimento depende de requisitos. Um primeiro-tenente, para ser promovido a capitão e ocupar essa vaga aqui que está disponível, existem 9 vagas de capitão disponível. Para ele ocupar, ele tem que preencher interstício, que é o tempo mínimo percorrido no posto, e ele tem que percorrer outros requisitos para poder alcançar essa vaga. Como os 11 primeiro-tenentes existentes ainda não preenchem os requisitos para serem promovidos a capitão, as vagas ficam zeradas, aguardando para que isso ocorra com o tempo. Eu destaco aqui que nós tínhamos na lei original uma previsão de vaga para segundo-tenente veterinário, o qual atuaria no regimento de polícia montada para cuidados técnicos com os nossos animais, os nossos cavalos semoventes, e essa vaga ela foi extinta, ok? Então ela não existe mais. Por alguma razão, com a alteração da lei, ela foi extinta e nós não temos segundo-tenente, vaga de segundo-tenente veterinário na Polícia Militar atualmente. Vamos seguir? Agora nós vamos para o quadro de oficiais capelão. Vocês já sabem que o capelão é o oficial que ingressa num quadro específico da carreira, ele é formado em teologia, ele tem que preencher uma série de requisitos, participa de um concurso público, entra na carreira como segundo-tenente capelão fazendo um curso de adaptação e depois ele segue carreira cumprindo os interstícios, podendo chegar até o posto máximo de tenente-coronel capelão. Nós atualmente temos uma vaga de tenente-coronel a ativar, a lei prevê o máximo de uma vaga de tenente-coronel e ela não está ocupada. O que nós temos hoje é uma vaga de capitão e uma de primeiro-tenente. São 2 capelães atualmente na Polícia Militar. Alguém pode me perguntar, mas e o tenente-coronel Valdemar, que é o nosso capelão? Bom, ele não é mais do quadro efetivo, ele já foi para a reserva e como nós não tínhamos oficial superior na capelania, ele foi convocado pelo CETISP, pelo Corpo Temporário de Inativos da Polícia Militar. Então ele retornou ao serviço na capelania, mas ele não ocupa a vaga, porque ele é do CETISP, do Corpo Temporário de Inativos. É um serviço temporário. Eu não vou detalhar agora esse assunto, porque ele vai ser tratado mais à frente em uma outra unidade de ensino, quando nós formos tratar especificamente da lei do CETISP. Então deixa para esclarecer essas dúvidas mais lá para frente. Tá? Vamos seguir um pouco mais. Quadro de oficiais especialistas. Nós tínhamos o quadro de oficiais músico da banda de música. Tínhamos segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão. Não temos mais. As alterações da lei do quadro de efetivo extinguiram esse quadro de oficiais músico na banda de música da Polícia Militar, então nós não temos mais. Certo? Quadro de oficiais administrativos, o QOA, o quadro de oficiais auxiliares. Esse aqui é um quadro específico para que o praça subtenente pudesse ascender à carreira dos oficiais e ele pudesse, então, indo para um quadro auxiliar, ser promovido a segundo-tenente e servir mais um tempo além do seu tempo de serviço como oficial na Polícia Militar. Isso aqui existiu no passado, as vagas hoje não existem mais, os 31 subtenentes que foram promovidos a oficial lá no passado, há mais de uma década atrás, eles já foram para a reserva, não há nenhum deles na ativa, mas as vagas continuam existindo e o quadro continua existindo.
São 31 vagas ativadas, de um total de 31 vagas previstas na lei e 0 preenchidas. Elas estão disponíveis. Por que elas não são preenchidas? Porque a Polícia Militar precisa tomar uma decisão de Estado-Maior, uma decisão de comando, uma decisão estratégica, de chamar um processo seletivo interno para a ocupação dessas vagas. Isso ainda não foi feito, mas isso é assunto de estudos permanente no Estado-Maior Geral da Polícia Militar. Bom, eu concluí então os quadros para oficiais, que é o QOPM, quadro de oficiais, o QOS, o quadro de oficiais de saúde, o QOCPL, que é o quadro de oficiais capelães, então, e o quadro de oficiais auxiliares, o QO. Então eu concluí os quadros que são referentes a postos, vagas preenchidas para postos de oficiais. Bom, agora nós vamos entrar em um outro quadro, uma outra carreira, que é o quadro de praças policiais militares. E também o quadro especial de praças policiais militares. São 2 quadros para os nossos praças, o QPPM e o QE. Nós vamos, a partir de agora, começar a estudar esses 2 quadros, mas isso fica para o próximo vídeo.